Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todas, todos muito bem-vindos para nossa live de hoje, nosso encontro. Vamos falar sobre o medo, né? Uau, do que você tem medo, né? Qual é o seu medo? Uau, bora lá convidar mais pessoas, mais mulheres, para a gente fazer essa grande live, essa sessão, né? Na realidade, claro que faremos aí uma sessão de desprogramação neurobiológica no final da live, para a gente desprogramar tudo que vamos conversar aqui, né? Uau! Então vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar para a gente começar. E você compartilha essa live, né? Depois que você assistir, compartilhe, já convida mais pessoas agora, nesse momento, né? Para que a gente possa juntos expandir cada vez mais a nossa consciência, né? O que é expandir? É acessar esse novo lugar, esse novo espaço, para que a gente se sinta livre, né? Livre dessas emoções que nos aprisiona, dessas emoções que nos mantém estagnada, insegura, indecisa. Uau, né? Sair desse lugar para mudar a nossa realidade, né? Para a gente entrar num espaço de mais alegria, mais leveza, né? Uau, então eu vou dar bem boas-vindas aqui para quem tá chegando. Bem-vinda, Maria, minha querida. Bem-vinda. Hoje tá parecendo segunda-feira, né? Como pode melhorar. Uau, né? Josi, bem-vinda. Bem-vinda, Maria Antônia. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal, aí. Eu ia fazer lá fora e acabei mudando aqui. Deixa eu arrumar aqui. É isso. Fazer aqui dentro mesmo porque tem muita roupa. Na minha área eu não consegui achar um lugar para fazer, mas eu gosto de fazer lá fora, né? Talvez amanhã eu faço lá fora, enfim. Bom dia, minha querida. Convidem mais mulheres pra gente começar aí, né? Essa nossa grande live hoje. Uau, né? Uau, como pode ser mais incrível. Então, bora lá, né? Bora lá para esse grande dia. Uau. Tomar um cafezinho, né, gente? Delícia. Uau. Vamos lá. É, Vamos falar hoje sobre essa questão do medo, né? Sofia, bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do medo, né? Qual é o seu medo? Uau! Qual é o seu maior medo? E aí muitas pessoas falam assim: eu não tenho medo, Gislaine, eu não tenho medo, eu vou lá, eu faço acontecer. Olha só que interessante, mas às vezes, diante de alguma situação que estamos vivendo, né? Os desafios, né, da vida. Laila, bem-vinda, minha querida. Os desafios da vida, muitas vezes, é um medo que está por trás e nós não temos clareza, né? Nós nem demos conta ou não entendemos, né, o que está acontecendo ali, que tem um medo por trás disso, né? Tem um medo. Uau! E quando eu digo medo, por exemplo, se você, de repente, você gostaria que mudasse a sua realidade hoje, né? E aí você entra num espaço de não saber o que fazer, num espaço de indecisão. Porque de forma inconsciente você espera um direcionamento, você espera alguém dizer pra você o que tem que fazer. Por quê? Porque você é uma mulher obediente, na realidade você é uma criança obediente, uma menina, né, que tem que obedecer para agradar os pais, sabe aquela coisa? Ah, essa menina é uma graça, ela é tão obediente, ou se levou muitos, né, muitos xingamentos, enfim, teve muitos conflitos aí com pai e mãe, de repente entrou num espaço hoje, olha só, de forma inconsciente, né? Não, eu tenho que fazer tudo direito, né, para agradar o meu pai, para agradar minha mãe. Eu tenho o quê? Por que eu trago isso para vocês? O que eu percebi, né, olhando para as minhas questões? Eu percebi que eu tinha muita raiva do comportamento do meu pai, sabe? Meu pai era muito chato. Ele, chato no sentido assim, as coisas tinham que ser do jeito dele, era muito controlador, né? Hoje eu tenho clareza que ele fazia aquilo porque ele me amava, era o jeito dele cuidar. Mas na época, ainda mais adolescente, né? Criança e adolescente, ele era muito chato, ele me deixava viver a minha vida. E aquilo me irritava. Só que eu pude perceber o quanto que hoje, diante de algumas situações da minha vida, eu ainda estava esperando ele dizer o que eu tinha que fazer. Olha que loucura, né? Inconsciente, tá? Eu percebi que eu não ia, o negócio não saía do lugar. E aí eu pude entender assim, falei, nossa, mas o que eu tô esperando, né? O que eu tô esperando? Mas sabe o que era isso? Era um medo inconsciente de dar errado,
de não dar do jeito que eu achava que tinha que ser, né? Então eu tinha que esperar alguém dizer, porque quem sabia o que era certo pra mim era ele. Olha que loucura, né? E isso não é só, tá? O que eu tô trazendo pra vocês não é só isso, né? Enfim, só essa questão. Tem muitas situações em relação a isso, né? É, muitas coisas na nossa vida a gente fica esperando direcionamento, porque no nosso inconsciente tá errado, a gente não pode tomar as decisões, a gente não pode fazer o que tem que fazer, a gente tem que esperar, né? Uma mulher, uma pessoa obediente, uma pessoa, enfim, uma pessoa que dá exemplos, ela tem que, né? Uau, ela tem que fazer o certo, ela tem que fazer direito, né? E aí eu pergunto pra você, mas qual é o certo? Qual é o errado? Né? Percebe? Bem-vinda, Érica, minha querida, Érica Finanças, minha querida, bem-vinda, bom dia. Então, qual é o certo? Qual é o errado? Percebe? Por isso que é importante a gente olhar para as nossas questões internas e entender um pouco, né, sobre o que realmente é certo, o que realmente é errado para nós, para que a gente, para que possamos fazer aquilo que é mais leve, sem esperar se vai dar certo, se vai dar errado, né? Bem-vinda, Sandra, minha querida. Então é sobre isso, né? É sobre você olhar. E hoje é tão interessante que hoje quando eu acordei de manhã, né? Agora eu tô acordando mais cedo, tá? É, tinha muita dificuldade de acordar cedo, mas agora eu tô acordando, eu tô, né, um olhar mais pra mim, fazendo as minhas coisas mais na parte da manhã, pra mim ter mais tempo, enfim, organizando, entre aspas, a casa, né? Organizando em tudo porque eu quero ter mais leveza, eu quero ter mais tempo pra mim, eu quero ter tempo pra minha família. Eu quero entrar nesse espaço de organização de acordo com o que funciona pra mim, né? Então, eu pude perceber que teria que levantar um pouquinho mais cedo, né? E era um desafio pra mim. Então, pra mim tá fazendo muito sentido. Bem-vindo, Flávia. Bem-vinda, Flávia, minha querida. Flávia Monteiro, bem-vinda. Então, era sobre entender, né, que eu precisava, como eu, né, funciono para poder trazer diante daquilo que é verdadeiro para mim, para fazer acontecer. Por isso que é essa questão do que a gente está falando em relação ao certo e errado. O que é certo para mim, percebe? O que é errado para o outro? O que é certo? Tem que sair dessa bagunça. E aí quando hoje eu acordei, né, eu pensei, mas o que eu vou falar? Porque se vocês não sabem, se vocês estão aqui, né, pela primeira vez, eu me comprometi comigo mesmo de fazer 9 dias. Não sei por que veio essa intuição, né? Faça 9 dias. Falei, acho que vou fazer então. 9 dias de live de manhã, tá? Amei a live de ontem, assisti hoje. Ai, gratidão, minha querida. Então, pra quem não assistiu, corra lá. Eu fiz a live ontem, foi um presente, né, pro Dia das Crianças. E nós já fomos criança um dia, né? Então, para liberar os traumas, né, trazidos aí da infância. Mas eu fiz a sessão com a mesa da desprogramação neurobiológica. Eu deixei salva lá. Tá? Maravilhosa. Eu vou fazer mais com a mesa, tá? Muitas pessoas me pedindo. Eu acredito que eu vou fazer atendimento ao vivo com a mesa, porque muitas pessoas estão me pedindo. Eu adoro trabalhar com a mesa, tá? Mas esses 9 dias a gente vai fazer aqui, né? A gente vai fazer a desprogramação neurobiológica no final. A gente vai trazer um pouquinho sobre essa questão, movimentar um pouco aqui em relação a, né, essas questões do medo. E a pergunta que eu deixo pra vocês é qual é o seu medo, né? Qual é o seu medo? Será que você tem clareza do que realmente é o medo pra você, né? E hoje de manhã eu perguntei assim pra mim mesma, né? Eu falei, nossa, e pra Deus também, né? Nossa, meu Deus. O que eu vou falar, né? O que eu vou falar? E aí veio isso, né? Qual é o seu medo, né? Porque no fundo, né, de forma inconsciente, a gente traz essas questões, né? Do que é certo, o que é errado, e tem um medo por trás disso. Então, o que está em volta de tudo isso? É realmente uma energia de confusão, de inseguranças, eu não sei o que fazer, ou aquela necessidade de ter que fazer acontecer por medo de perder tempo, por medo do julgamento, por medo, né, uau, de ser julgada também por não fazer nada, sabe aquela? Então, olha só que loucura, né? Então, ter que fazer e ao mesmo tempo não fazer envolve essa questão do julgamento. E aí a gente tem medo de ser julgada. A gente não quer ser julgada porque dói, porque incomoda, né? Uau. Então, o quanto que nós estamos presas a isso. E olha que loucura, né? E o quanto nós estamos criando isso. Você já se deu conta? Sabe aquela situação? Nossa, quando eu acordei que eu senti que o negócio não ia fluir, não fluiu o dia inteiro. Sabe aquela coisa? Ai, hoje o dia tá pesado, hoje tá esquisito. Aí não vai funcionar. E o dia todo não funcionou. Eu diria que é aquela tal vidente, né?
do pessimismo, a vidente do negativismo, da negatividade, enfim, né? De tudo que é ruim. Você já tem essa previsão e você faz acontecer, porque você é muito boa para fazer acontecer. Né? Então não é sobre perceber, olha só que loucura isso, né? Não é sobre perceber que aquilo vai dar errado o dia todo. Ai, não, eu já senti, o negócio não ia fluir. Eu não tô dizendo que às vezes você não acessa situações, né, que você vê que não é contribuição. Só que você precisa ter clareza, consciência, né, sabedoria para entender um pouco sobre isso. Então é necessário estar presente com você, para você não definir, não concluir como vai ser diante daquela, entre aspas, negatividade que você de repente acessou, que é uma das nossas habilidades, né? Uau, gratidão, universo, gratidão, Deus, por nós, todas nós termos, né, essas habilidades. Porque todo mundo tem. Quanto mais presente você tiver com você, mais você acessa isso. Sabe aquela coisa, eu senti que não ia fluir esse negócio, eu senti que não ia dar certo, eu senti que não era pra mim ir lá. Então não é sobre você perceber isso, vivenciar aquilo que de repente não saiu do jeito que você queria e ficar se culpando, ficar entrando nesse espaço. Só que sabe o que é o pior na realidade de tudo isso? É que nós temos a tendência a de olhar para a dor. Uau! A de olhar para aquelas questões que nos mantém presa a esses lugares que nos leva cada vez mais a ficar enjaulados. Sabe aquela coisa? É porque nós temos a habilidade de não reconhecer, né, a grandiosidade que está acontecendo na nossa vida. E quando a gente diz grandiosidade, a gente espera por algo assim, uau! Não é sobre isso. A grandiosidade é de você estar aqui comigo, respirando. Só desse fato de você respirar, você está viva, né? Uau! Maria Neiva, bem-vinda, minha querida. Você está viva. Então isso é uma grandiosidade. Só que nós, o nosso inconsciente, isso não é nada. Sabe aquela coisa? Pra mim isso é normal do ser humano. Né? A gente não tem a consciência, então o quanto a gente não está reconhecendo, então como seria se a gente reconhecesse mais o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo agora, no sentido assim das conquistas que nós já conquistamos, já possuímos, né? Esse avanço conosco para a gente poder dar mais um passo, né? Só que a gente tem uma, não seria uma mania, né? A gente tem a habilidade de só focar nas negatividades, nas coisas ruins, e a gente só quer que melhora, melhora. É verdade que nada melhorou? Verdade que não fluiu nada ainda na sua vida até agora? Nada mudou desde quando você nasceu? Desde quando você estava passando 2, 3 anos, 10 anos atrás, algum perrengue, alguma situação que não estava saindo da maneira que você gostaria? Verdade que nada mudou? Percebe? Olha para trás, né? Uau! Faça esse exercício agora. Fecha seus olhos, né? Se você pode fechar seus olhos agora nesse momento. Se você estiver dirigindo, né? De repente você não possa. Mas enfim, fecha seus olhos. Inspira profundamente. Traga na sua frente você de 10 anos atrás. De 5 anos atrás, não importa. Traga você e olhe para ela agora. Quem era você? Quem foi você? Como você estava? Como você estava se sentindo? Uau! Inspira profundamente e volta para cá agora. Fica presente agora aqui com o que eu vou dizer. Quando você se conectou com você de 10 anos atrás, de 5 anos, enfim, qual a imagem que veio pra você? O que você sentiu? Conta aqui pra mim, eu quero que vocês contem aqui. Olha, às vezes dá 10 pessoas, 8, 10, 12, então não é possível que vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Contem aqui pra mim, qual a emoção que veio quando você se conectou com você? Né? Quando você olhou, né, entre aspas, pra você, né? Quando você se viu ali há 10 anos atrás, quem era você? Como você estava se sentindo? Qual é o sentimento que veio para você agora? Contem aqui para mim, para que a gente entre aí em conexão com esses sentimentos, essas emoções, para que a gente possa desprogramar o que está por trás, né, nos impedindo de fluir cada vez mais. Qual é a sensação? É medo? É tristeza? É confusão?
ou não senti nada, né? Uau, não tem certo e errado, lembre? Lembre-se disso, não tem certo e errado. Não é sobre o que está certo aqui, né? Quando você olha para trás e você se depara com você há 10 anos atrás, qual a emoção que vem? É uma saudade? É um julgamento? Ou você não consegue perceber? Muitas vezes nós não conseguimos reconhecer, né, o quanto nós já passamos, né, de nível, vamos dizer assim. Você vê na escola, né? Na escola, quando a gente é criança, a gente está estudando, né? Tem lá, a gente entra lá. É gostoso, daqui a pouco começa, né? No começo é tudo gostoso, é novidade. De repente começa a vir as matérias mais difíceis, porque aí você vai passando de ano, né? Enfim, você vai subindo aí os níveis e vai, claro, né? Vai vindo os desafios, né? E aí você sempre daí você entra num espaço de querer terminar logo, né? E você não consegue apreciar. E às vezes você até vai, aprecia o momento escolar, mas você fica preso àquilo que não funciona, né? E aí você traz sim algumas lembranças boas, porque isso é natural nosso, né? Do ser humano, mas o que nos faz lembrar, na maioria das vezes, é o que nos doeu lá atrás, né? Então, essa é uma das nossas habilidades, sabia? Ficar reclamando sem perceber, né? Uau, contando pra nós. E como seria a gente mudar isso hoje, né? Como seria? E aí eu falo pra vocês, é interessante tudo isso, porque quando a gente olha pra trás, a gente se depara assim com emoções, sentimentos, e a gente fica olhando pra lá. E vocês sabem, né, que o nosso inconsciente, enfim, o nosso cérebro, a nossa mente, ela não tem a capacidade de entender o que é passado, o que é futuro. Quando você se conecta com aquela situação, quando você olha para aquela situação, você tem a tendência a entrar na mesma vibração daquilo que aconteceu, as emoções que você sentiu naquela época. E aí você se conecta e você vive aquilo. Então, se você olha uma coisa que de repente é ruim, se de repente você se conectou com uma situação dolorosa, um trauma, de repente algo que aconteceu que você não esquece, naturalmente você vai vibrar nisso. Vem aquela tristeza e reverbera por todas as suas células, né? Uau! E se você olha para uma alegria, é natural, né? O seu corpo, né? Ele começa a trazer movimentos, né? Que elevam a sua vibração e você vibra na alegria, você acaba dando risada, enfim. Por isso que é interessante a gente ser inteligente e começar a ter recordações das coisas boas, né? A gente sabe que as coisas ruins aconteceram, mas comece a fazer, é um exercício, comece a fazer isso a partir de agora. Falar das coisas boas, das coisas engraçadas, né? Uau! Há 10 anos lutava contra a morte de quem eu mais amava, minha mãe. E até hoje não sei lidar com isso. Uau, minha querida. Isso é uma situação, porque o luto, né? O luto no sentido assim, aí 10 anos, né? É uma perca. A gente passa por um luto, né? Para quem não sabe, meu pai também faleceu, né? Há 5 anos atrás. E acho que 5, mais ou menos 6 anos, eu acho que já vai fazer, né? Ai, não sei quantos anos faz direito. Mãe, coloque aí. Por quê? Porque eu não fico presa a essas questões, sabe? Porque eu trabalhei isso, né? Não tô dizendo que quem fica, quem sabe, né? Porque eu não tenho habilidade de guardar. É sobre isso. E daí eu soltei, falei, ah, tá tudo bem se eu não ficar lembrando, né? Não cair mais no errado de mim. É só para vocês entenderem por que eu não fico presa a isso, tá? Porque também já é uma dificuldade de eu guardar as datas, né? Então, eu só guardo aquilo que faz sentido. Mas sobre essa questão, minha querida, realmente é uma dor muito grande, né? É uma dor que muitas vezes não entendemos. É uma dor que muitas vezes não compreendemos. E não vou dizer para você que é uma coisa que de repente você vai rir disso, né? Uau! Então é algo assim que sim, precisa ser olhado mais a fundo e não sobre isso, sabe? Eu diria pra você, não é sobre isso, lembra? Se eu olho pra isso, não, eu tenho saudade, eu não consigo esquecer, né? Afinal de contas, né? É nossa mãe, é nosso pai, né? Eu lembro, meu pai, né? É falecido, mas ele contava às vezes algumas coisas da mãe dele. Uau! E ele trazia aquela emoção de saudade, né? De saudade da mãe,
né, dele. E embora a mãe dele tinha falecido, ele era criança, né? Então, você percebe, assim, nas pessoas que existe essa saudade, né? Essa falta, né? O cheiro, né? Uau, né? É o amor. Só que quando a gente vai olhar para aquilo que hoje que está incomodando, né, na nossa vida hoje, já faz 5 anos, e isso está indo para 6, né, mãe? Então, como a gente está num espaço de olhar para as possibilidades, então não é sobre excluir. Ah, minha mãe faleceu, meu pai faleceu e tá tudo bem. Então agora eu vou olhar pra minha vida, não quero mais saber disso. Não é, claro que não é assim, né? Nós sabemos. É uma dor, é uma situação, é a sua vida também ali em relação àquilo, né? É a sua história. Mas aí a gente olha para as possibilidades, né? E aí o que que eu entendi sobre isso, né? Tá, e se ele tivesse vivo aqui agora, né? Qual era, né, o comportamento dele em relação ao meu progresso, ao meu sucesso, né? Vamos dizer assim. Então, tudo aquilo que você vem conquistando na sua vida, e se ela tivesse aqui hoje, se ele tivesse aqui, ele estaria feliz, né? Então, é isso que a gente tem que trazer. Claro, ele sentiria muito orgulho de mim, né? Aqui agora da Gislaine falando. Então, isso que foi um dos exercícios para mim poder trazer ele no meu coração, porque ele já está. Mas eu reconhecer isso e continuar a minha vida, não ficar olhando só para aquela situação. Então, claro que não foi só isso, eu só tô falando isso aqui porque eu senti, né, de falar isso pra vocês. Mas é claro que tem situações que a gente precisa olhar mais a fundo, porque através de uma perca, né, é, enfim, de um luto, existem muitas emoções por trás disso, né? Existem muitas emoções, né? Muitas emoções. É culpa, é saudade, é sentimento de solidão, a maioria das vezes é culpa. É culpa que a gente carrega de o que eu poderia ter feito para ter evitado isso, né? O que eu poderia ter feito. Então, para vocês que não sabem, eu trabalhava na enfermagem, né? Quando meu pai faleceu, ele teve um infarto fulminante e ele foi pescar. E ele tinha comentado pra gente que ele tava com dores no estômago e ele foi pescar. Então, quando ele sofreu o infarto, foi fulminante, ou seja, nem foi pro pronto-socorro, não deu tempo de chegar, enfim, já, né, foi, infelizmente, já ele faleceu, ele veio a óbito no local. E é claro que a primeira coisa, né, que veio pra mim era, uau, Gislaine, você, né, como técnica de enfermagem, você trabalhava no hospital, que no caso eu trabalhava no hospital, você dominava, entre aspas, né? Você se dava muito bem em todos os setores. Você trabalhava no pronto-socorro, tudo que chegava, você era uma mega profissional, você contribuía, né? Para as pessoas viverem, né? Uau! Quantas pessoas, né? Eu presenciei isso, né? Esse, entre aspas, esse milagre, né? Mas aí, e eu carregava essa culpa. Eu falava, nossa, eu pude, entre aspas, contribuir, né, para a vida das pessoas e para o meu pai eu não pude fazer nada, né? E eu carregava um pouco essa culpa. Aí depois eu fui entendendo, né, que daí tem coisas que não pertencem a nós, não cabe a nós, né? Não cabe a nós. E aí eu vou ficar presa a isso? E aí eu fui trabalhando essas questões, né? Por quê? Porque meu pai não se dava muito bem, como eu falei aqui na live. Só que uns 3 anos antes dele morrer, eu já mergulhei, eu comecei a mergulhar no autoconhecimento, né? Eu não tinha formações ainda, mas eu comecei a mergulhar, eu comecei a ler mais, porque eu queria mudar de vida. E aí a nossa relação já melhorou muito. Então, quando ele veio a falecer, a gente tinha uma amizade muito linda, né? E poderia ter sido muito melhor se ele não estivesse aqui, porque minha consciência hoje é outra, né? Claro, eu expandi muito mais. Então, mas não é sobre olhar para trás o que eu deveria ter feito, ou o que eu poderia, não fiz, percebe? Não vai voltar. Mas isso é uma coisa da gente olhar mais a fundo, com mais amor, com mais carinho, amor por você, né? Para que você sinta merecedora, então, da vida. Então, o primeiro passo aqui é você olhar para você e falar, opa, peraí. Então, se os meus pais me deram a vida, e o que um pai e uma mãe quer é que o filho seja feliz. Então, para você que de repente está passando por uma situação que você está olhando para trás, saudade de mãe, saudade de pai, mesmo que talvez eles não tenham falecido, mas você se sente excluída, você se sente abandonada, você se sente assim, parece que meio largada, eles não estão nem aí para nada. Primeira coisa que você olha, se você é mãe, se você é pai, o sonho, enfim, né, o desejo de uma mãe é que os filhos sejam felizes, que eles sigam a vida, sejam felizes, independente do que eles escolham. Então é isso que você tem que trazer para sua consciência. Então, independente dos meus pais, independente do que aconteceu, do que eles fazem, do que eles fizeram,
eu olho pra minha vida e sigo, né? Eu só agradeço pela vida que eles me deram, porque graças a eles eu tenho os meus filhos, então eu sigo a minha vida. Então é essa consciência que você precisa ter. É... Ah, bom dia, Leandro. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, é sobre isso, é sobre você tomar posse da sua vida, né? Que eles te deram no momento de amor. É claro que a gente precisa trabalhar mais a fundo isso, mas eu senti de falar isso pra vocês, tá? Então, bem-vinda, Alessandra. Então, gente, e olha só que interessante, né? E é exatamente isso, um dos medos que a gente carrega inconsciente. Então, se de repente a gente está olhando para uma dor que já aconteceu e já passou, né? Já passou é um modo de dizer, né? Ou seja, a situação ficou lá atrás, mas talvez a gente carrega ainda as dores, a gente vive nessas dores, né? E eu digo pra vocês, né, que às vezes tem situações que pro outro dizer é muito fácil, né? É muito fácil o outro dizer. Mas por que quando é com a gente não sabe resolver? Sabe por quê? Porque a gente só quer salvar o outro, a gente só quer contribuir com o outro. E como seria a gente parar um pouco e nos acolher? Então, quando você estiver num momento de dificuldade, num momento de inseguranças, de incertezas, comece a conversar com você. Sabe aquela louca de que fala sozinha? Eu sempre fui dessas, né? Mas não com a consciência que eu tenho hoje. Eu falava porque eu sempre fui sonhadora, né? Eu ficava sonhando assim e eu ficava contando pra mim o que ia acontecer. Então eu era das loucas que falava sozinha. E aí eu dei uma parada. E agora eu falei, uau, né? Como seria começar a conversar comigo? E hoje eu tenho essa consciência de que a gente precisa sim conversar com a gente. A gente precisa trazer consciência para nós mesmos. Então, diante de uma situação que você está vivendo, de repente você está insegura, indecisa, com medo, comece a você fazer pergunta. Isso é um treino para a mente e isso funciona. Porque aí o que acontece? Você começa a falar para você, Gislaine, mas espera aí, se isso não está funcionando, o que você poderia fazer, né? Você sabe que você consegue, você é uma pessoa que você tem habilidades, né? Você sabe que tem pessoas que reconhecem isso, mas não é sobre o outro, Gislaine, é sobre você. O que você escolhe para sua vida? O que você escolhe, né, viver? Como seria você começar a colocar em prática, né, o que se requer para você viver a vida dos seus sonhos, né? E você vai desistir agora, né? Olha para trás tudo que você já passou, percebe? Começa a ter essa conversa com você. Gente, é uma técnica muito simples, mas super funciona. Por quê? Porque é você com você e você vai tendo consciência, clareza. Só que muitas vezes não fazemos isso. Primeiro, se você disser que você vai conversar com você, já vão dizer que você é louca. Desprograma e atualiza tudo que impeça você de fazer aquilo que seja julgamento para os outros, mas que vai trazer clareza. Você pode fazer em voz alta, como você pode fazer em pensamento, mas quando você faz em voz alta é muito louco esse exercício porque funciona, né? Uau! Eu até tinha esquecido dele, eu vou começar a fazer mais vezes. Às vezes eu faço, né? Mas eu percebo que as pessoas, quando elas estão naquele espaço de prisão mesmo, quando eu digo prisão, é que eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer, né? Então desprograma e atualiza em todos os lugares que nós não estamos tendo clareza do que realmente faz sentido para nós. Olha que loucura, pra gente sair do nosso lugar, o primeiro passo, então vamos movimentar essa energia aqui, né? O primeiro passo pra gente sair do lugar que nós estamos, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né? A gente precisa entender qual é o lugar que eu vou, né? Nem precisa entender, a gente precisa saber, né? Eu assisti uma aula no qual o professor falou assim, quando você pega um ônibus, né? Enfim, entra dentro de um ônibus, um avião, não interessa. Se tem você compra a passagem com um destino, né? Com um destino. Então você sabe que você vai chegar até aquele lugar, porque você comprou a passagem para ir até lá. Então, se você entra no ônibus e a pessoa fala para onde você vai, eu vou. A hora que eu resolver descer, aí eu desço. Pode fazer isso? Claro que pode, né? Mas percebe o quanto fica vago, né? Você precisa ter clareza da onde você quer chegar. Porque se você sabe aonde você quer chegar, né, qual é o ponto final, entre aspas, diante daquele objetivo, é mais fácil, é mais leve para você percorrer. Eu não tô dizendo que vai ser super fácil, mas vai ser mais fácil, né? Faço isso em pensamentos. Ai, linda, isso mesmo. Isso aí, minha querida. E vale muito a pena, viu? Vale muito a pena, porque a melhor conselheira, vamos dizer assim, é você com você mesma. Isso funciona muito. E a gente tem a mania de ficar procurando, né, com o outro, no outro, né? O que eu deveria fazer? Isso aí, a gente dá liberdade para as outras pessoas
dar direcionamento que a gente tem que fazer. Só que, olha que interessante, não é direcionamento. Dá o poder para eles controlarem a nossa vida. Aí, de repente, você tá lá super bem, alegre, animada, aí o que que acontece? Aí vem uma pessoa e fala assim... Fala alguma coisa pra você, aquela mesma pessoa que quando você tava insegura, você abriu o coração pra ela. E aí ela fala alguma coisa, e aí, opa, você já não gosta, você se sente controlada, que aí agora você teve clareza do que faz sentido e aquela pessoa é uma chata, que quer mandar na sua vida. Percebe? E é sobre ela? Não. É sobre nós, como nós nos posicionamos. Então, o mais importante é você tomar as rédeas da sua vida. Eu não tô dizendo que não é pra você desabafar, mas comece a perceber, a ter presença. Quem são as pessoas que vai ser contribuição pra mim? Isso é experiência própria, tá? Experiência própria. Uau, eu já passei muito por isso. Então, eu sempre fui uma pessoa na qual eu não achava que eu era tão boa assim, sabe? Eu sempre entrava num espaço de me diminuir. Olha que loucura. Eu entrava nesse espaço de me diminuir. Na minha cabeça, era assim, eu não posso ser melhor que os outros, né? Porque daí eu vou ser arrogante, eu vou ser... Uau, né? E não era sobre ser melhor que os outros. Me posicionar diante da minha essência, da minha verdade, é ser eu. Isso não significa que é melhor ou mais que as outras pessoas. Só que no nosso inconsciente, devido a esses programas mentais que a gente vem alimentando de medos, inseguranças, falta de controle, né, das nossas próprias emoções, né, situações nas quais, dependências de muitas outras, né, pessoas, esperando sempre dizer o que é certo e o que é errado. Então a gente tem a tendência sempre de esperar o outro dizer o que é melhor para nós. Por isso que essas indecisões ficam alimentadas cada vez mais, né, pelo externo. Então, olha só o quanto que nós temos que trabalhar isso para que a gente possa tomar as rédeas da nossa vida. Uau, né? E liberar dores nas costas, tensões, enfim, né? Dores nos braços, sabe? Articulações. Quem se identifica, né? Com esses desconfortos, né? Principalmente na região lombar, né? Porque é carregando aquilo que a gente no fundo não quer carregar. Uau, né? É meio louco tudo isso. Então, eu comecei a perceber. Então, agora, o que que eu fiz? O que que eu pude entender? Eu pude perceber quais são as pessoas que vão ser contribuição na minha vida no sentido assim, deixa eu selecionar. E é isso mesmo, é selecionar, porque é a sua vida, é seu corpo. Uau, é você, né? Então, você precisa aprender a selecionar as pessoas. E esse é um grande desafio, porque no nosso inconsciente é como se a gente não pudesse selecionar. A gente tem que aceitar tudo. Eu não tô dizendo, porque eu trabalho muito essa questão do receber, né? Que a gente tem que abrir o receber para receber de tudo e de todos, para mandar esse comando pro universo que a gente tá aberta para que venha tudo, né? Que a gente escolhe, né? Mas chega um momento, quanto mais presente você fica, você tem que dizer o não. Lembra? Você tem que dizer o não. Então, essa questão do receber é em receber de você também. Então, tem que ter clareza. Tem que ter clareza. Sabe? E olha que interessante, né? Não sei se minha mãe tá aqui na live, mas eu aprendi muito isso. Aliás, a minha mãe, ela é assim, ó, e ela tá aqui na live. Dona Neiva. Então, a minha mãe é assim, ela tem um posicionamento que ela não fica buscando a opinião das pessoas. Claro, ela tem as inseguranças, as dúvidas, ela tem. Mas ela busca ali, né? Enfim, ela busca na espiritualidade, ela busca com Deus, ela busca dentro dela, né? E ela busca estudar, ela busca ouvir vídeos. Então, esses dias eu comecei a observar isso. Eu falei, nossa, que linda, né? Olha o exemplo. E eu já fui, né, uma mulher que queria saber tudo que eu tinha que fazer. E eu jogava minha vida na mão de muitas pessoas. Aí, né, é por isso que muitas vezes a gente se decepciona. E ontem eu tava conversando com meu marido sobre isso. O quanto que nós nos decepcionamos com as pessoas, sabe? Ai, aquela minha amiga. Ai, eu não imaginava que ela teria coragem de fazer isso comigo. Primeiramente, gente, eu já caí muito nessas. Nossa, uau, eu já caí muito nisso, sabe? Aquela coisa, eu não esperava que ela era capaz de fazer isso comigo. Ai, eu não esperava que ela ia falar isso pra mim. Nossa, eu não esperava que ela fosse falar de mim, né, pelas costas. Uau. Sabe o que eu pude ter, né, consciência e clareza? Que nós temos a tendência de ter expectativas em cima das pessoas, né? Então não é sobre o que é ser bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. É sobre tomar consciência de que as pessoas, elas são livres para agirem do jeito que elas querem, né? Elas são livres, assim como nós somos, né? Então, eu sou livre para agir do jeito que eu quiser. E eu tenho raivas, eu tenho amor, ou seja, sentimentos, né? De raiva, de inseguranças, de medos, né? Eu tenho isso como as outras pessoas também têm. Só que a gente acha que aquela amiga nossa, aquela pessoa, enfim, pode ser até mãe,
quiser. No fundo, aquele comportamento que ela tem é devido às questões internas dela. Você nem sabe, né? E aí é claro que ela vai agir de alguma forma que às vezes te incomoda. Que às vezes, não, opa, mas então se me incomodou, eu preciso entender. E agora eu tenho consciência disso. Então, quando uma pessoa fala, voltou, gente, contem aqui pra mim, porque travou, parou aqui. Vocês estão me vendo? Pra gente continuar essa live. Contem aqui pra mim. Uau. Está travado, travando. E agora, voltou ao normal ou ainda está? Porque travou mesmo, caiu a internet, eu liguei meus dados móveis aqui. Talvez é isso. Voltou? Contem aqui pra mim se tá normal, que aí eu vou continuar. Uau! A internet hoje tá ruim mesmo, tá mesmo, Maria Antônia? Devido à chuva, eu acho. Mas tudo bem. Mas enfim, vocês estão conseguindo me entender pra mim continuar e finalizar, né, essa reflexão, porque foi muito interessante, né? Essas consciências que eu tive ontem com o João. Estão me vendo? Estou te vendo, tá me ouvindo bem? Então vamos lá. Gratidão, meninas, gratidão. Voltou. Uau, vamos lá. Vamos lá, ainda bem que vocês ficaram aqui, lindas. Uau. Então, sobre essa questão. Daí eu falei com ele assim, né? O quanto a gente, sim. Ai, gratidão, minha querida, gratidão. Então, o quanto. Aí até me perdi, né? Uau, era sobre a reflexão das expectativas que a gente lança nas pessoas, né? Então, ou seja. A gente acha que a pessoa ela não pode comportar daquela forma com a gente. É como se ela não pudesse, ou seja, ela é um ser humano. Ela pode fazer o que ela quiser. Então, quanto mais clareza a gente tem sobre isso, a gente solta as expectativas. E aí a gente vive, na realidade, a essência da pessoa. A gente conversa assim, leva para elas aquilo, para as pessoas aquilo que é contribuição, mas a gente não espera nada em troca. Eu acho que eu tenho certeza que é o segredo pra gente se dar bem nos relacionamentos no geral. É não ter expectativas, até mesmo nos relacionamentos amorosos. Porque tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Né? E é tão interessante que é como se você determinasse que não pode acontecer determinada situação, enfim, a pessoa não pode falar algo. Então, o que eu pude entender? Que de repente eu levava para as pessoas, né, algumas questões minha que eu tinha muita insegurança. Só que as pessoas viam uma grandiosidade em mim que eu não conseguia ver. Antes eu não conseguia ver. Por quê? Porque eu me julgava demais, né? Eu não me achava tão boa assim, né? Como eu falei pra vocês. E aí eu sempre levava as minhas inseguranças. Aí quando eu estava lá, né, brilhando naquele sentido de estou ouvindo você falar, mas estou amando mesmo esse seu cabelo. Ai, gratidão, minha querida, gratidão. Então, aí eu comecei sabe, eu comecei a perceber que quando eu estava assim, feliz e realizada, eu tinha saído daquele espaço, porque a vida é assim, lembra? É evolução. Uma hora você vai estar lá em cima, eu não digo lá embaixo, mas uma hora você vai estar assim, outra hora assim, de repente lá, assim. Você entende? É o avanço. Não pense que você vai e volta. Não. Você vai, aprende um pouco. Vai, aprende um pouco, percebe? Porque a gente tá evoluindo sim, a gente precisa reconhecer. E aí o que que acontece? Eu comecei a perceber, sabe, essas questões em relação a quando eu tava bem, a pessoa chegava e ela trazia um comentário que de repente me colocava pra baixo. Olha só que loucura, né? E aí eu entrava no questionamento, por que que aquela pessoa faz isso? Por que que ela faz isso? Por que que ela faz aquilo? E aí eu ficava com raiva e brigava ao mesmo tempo. Então hoje aqui a gente vai fazer uma desprogramação agora, pra gente desprogramar todas as expectativas que a gente tem no outro, que no fundo é sobre nós, não é sobre o outro. A gente espera muito do outro. E você? Ou seja, e eu? O que que eu tô fazendo? Qual é a minha parte, né? Eu preciso focar naquilo que faz sentido pra mim, né? Tem pessoas que vão alinhar com a gente, enfim, não é alinhar, vai ficar ali naquela mesma vibração se fizer sentido pra ela. Só que se aquilo que eu sonho, que eu busco, não fizer sentido pra ela, não vai ser contribuição ela sempre vai te alfinetar. Então por isso você tem que ter clareza, até pra conversar, você precisa ter clareza do que você vai falar. Já, quem não ouviu isso? Ai, fecha sua boca, não fala dos seus sonhos, mas é sobre isso. Nem é sobre a pessoa, é que de repente, né, dispara um gatilho nela, né, de forma inconsciente, e ela vai falar alguma coisa que vai acabar magoando você. E ela, às vezes ela nem se deu conta. Uau, né? Uau. Então vamos desprogramar tudo que impeça da gente ter clareza do que faz sentido para nós. Estou passando por um período
num perilado de muita cobrança para fazer o que tem que ser feito, mas daí vem o medo, o medo de que não vou dar conta. Sim, minha querida. Sim, minha querida. Uau, é isso mesmo. E sabe o que? Sabe, trabalhe bastante o merecimento. Quando a gente tem medo, é que a gente está desconectada da nossa essência, da nossa verdade, né? De uma forma geral aqui. É claro que a gente sabe, nós, né, profissionais, sabemos que tem muita coisa envolvida. Mas o que a gente percebe na maioria das vezes é isso. Porque se você está conectada com a sua verdade, trabalha em cima disso, sabe? Não fica tentando só olhar para o medo. Eu aprendi isso, foi uma maneira de eu sair dos espaços interessantes. Porque quanto mais eu olhava para aquela situação e tentava entender, mais eu ficava lá, sabe? E aí eu descobri uma questão, aí eu descobri a outra, não saía do lugar. Então eu falei, peraí, deixa eu olhar para as possibilidades. Então, se eu quero fazer algo, então eu preciso sentir merecedora. Por que eu tenho cobrança? Por que as pessoas me cobram, me param, né? Entre aspas, tentam me parar. Por que eu entro nesse espaço daí de paralisação? Por que eu tô esperando alguém me direcionar, alguém dizer que é confiável, alguém dizer que vai dar certo? Por que eu não consigo confiar que aquilo vai dar certo? Eu preciso saber que aquilo é pra mim. Então, trabalhe isso e desprograme e atualize tudo que impeça você de sentir merecedora, né? E daquilo que realmente faz sentido para você, né? Desprograma e atualiza tudo que impeça você de perceber o que realmente faz sentido para você. Porque aí quando você percebe, no fundo nós já sabemos, né? Nós já sabemos o que é o melhor para nós. Nós já sabemos. E por que temos medos, inseguranças? Por que a gente deixa essa situação, essa emoção nos paralisar desse jeito? Porque não estamos convictas do nosso poder. Porque quando a gente se empodera de nós, a gente sabe que ninguém vai parar a gente. Ninguém vai nos parar. O que eu tenho a perder? Percebe? Eu não tenho nada a perder. É minha vida, é meu sonho. Eu vou lá e vou fazer acontecer. Percebe? Então, traga essa clareza para vocês, tá? Então, vamos agora fazer a desprogramação neurobiológica em cima disso, pra gente desprogramar todos esses medos, né? Todos esses medos. Chamem mais pessoas aí, chamem mais mulheres, para as meninas que estão aqui. Chamem mais, para você que tá assistindo, né? Compartilhe depois. Interessante ponto de vista meu, que eu não tô conseguindo, né? Eu acho que tudo pra mim é difícil, a questão do digital. Eu não tô conseguindo compartilhar as lives lá no grupo do WhatsApp. Eu não sei se atualizou, que eu não tô conseguindo. Uau! Mas enfim, se vocês conseguem aí, vocês mandem lá pras meninas, mulheres, homens. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Cristiano. A gente, na verdade, quer saber se vai dar certo. Exatamente. E se esse certo... Uau! E se esse certo não existisse, né? Uau. E é muito estranho, né, dizer isso. Não, mas eu quero que dê certo. O que é certo pra você, né? O que é errado pro outro? Sabe por que eu vou dizer isso pra você? Porque quando eu fui fazer a transição de carreira, eu estava no concurso público. Pra maioria das pessoas, isso era errado, fazer a transição de carreira. Eu ia deixar o certo pelo duvidoso na cabeça das pessoas. E é claro que mexeu comigo, né? Porque eu também tava meio cá, meio lá. Então, o quanto que nós estamos presos no certo e errado, que de repente nem é aquilo. Porque muitas vezes é o certo de quem? Percebe? É o certo de quem? Vai dar certo. E se eu fosse lá viver aquilo que realmente faz sentido naquele momento? Se não sair do jeito que eu esperava, eu vou fazer o que se requer para sair do jeito que eu busco. Ah, não tá fluindo, não tá dando certo. Opa, peraí, então qual é o caminho que eu preciso percorrer para chegar onde eu quero? Ah, não era aquilo que eu esperava mesmo, não gostei. Tá tudo bem, muda. É que muitas vezes a gente comprou o ponto de vista, ou a gente vem, né, de uma geração, enfim, dos pais, que tem que fazer dar certo. Sabe aquela coisa, você não pode errar, você tem que fazer dar certo. E o que é dar certo? A gente entra na conclusão e definição. Percebe? Igual aqui, né? Gislaine vai pro mundo das terapias, vai ser terapeuta. Tem que dar certo. Não. Pode ser que eu volte depois pra enfermagem, pode ser que eu vou dar aula depois, né? De teologia. Pode ser que, enfim, faço outras palestras. Pode ser que... Eu não sei. Pode ser muitas outras coisas. E o que é dar certo? Certo é você achar que você tem que ficar naquilo. E se você pudesse escolher, que na realidade você pode escolher. Não, eu não vou mais me preocupar com o dar certo. Eu vou escolher. Né? Então desprograma e atualiza em todos os lugares que nós não estamos escolhendo para ver o que realmente vai acontecer. Né? E se você trouxesse a sua criança com você agora para poder
né? Uau! Então vamos desprogramar os medos, que daí a gente já vai trazendo a desprogramação aqui, tá bom? E se joguem aí pra receber, pra gente desprogramar todos esses medos e todas as expectativas que a gente lança nas pessoas, que a gente espera do outro, né? De forma inconsciente, estamos esperando aí dos nossos pais, que impede a gente de ir lá e fazer o que a gente tem que fazer. Uau! Né? Porque de repente, talvez, lá na infância, a gente passou por algum momento que a gente fez algo que, entre aspas, era o nosso certo, mas aí disseram que era errado. E aí a gente fica confuso. Opa, peraí, mas qual que é o certo, qual que é o errado? Percebe? Precisa dar certo. Uau! E se esse dar certo seria o resultado que precisa de você? E você está disposta e comprometida a fazer o que se requer? Se você está disposta a fazer o que se requer, não tem como dar errado. Percebe? Então, desprograma e atualiza tudo que impeça da gente perceber. É só mudar a palavra, não é sobre o certo, é sobre o que faz sentido pra mim. Então, se o que faz sentido, se você ama. Sempre eu aprendi isso, sabe? Eu não sei de onde que eu ouvi isso, mas enfim, eu sempre trouxe isso comigo. Antes de eu ter a consciência que eu tenho hoje. Se eu amo o que eu faço. Porque primeiro, ó, essa questão do certo é assim. Se você ama o que você faz, e se você faz muito bem o que você ama, não tem como dar errado. Percebe? Não importa o que você faça. Desde que você faça o que ama e que faça muito bem o que você ama. Percebe? Porque existem diferentes formas. Às vezes você faz muito bem aquilo, mas você não ama, porque é uma das suas habilidades. Né? Não tem ser humano que ele é muito bom, mas ele não ama aquilo que ele faz. Que é igual eu. Eu sou uma pessoa comprometida no meu trabalho, né? Uau. Gislaine, venha fazer uma faxina na minha casa. Eu vou fazer muito bem feita a faxina, mas eu não amo fazer isso. Esse programa me atualiza, percebe? Né? Então eu não amo fazer isso, mas eu vou fazer bem feito, né? Só que então é claro que se eu for trabalhar, né, de faxineira, eu não vou ganhar, né, de repente um valor que eu gostaria, né? E tem mulheres maravilhosas aí que amam esse trabalho e ganham muito bem. E eu tenho, olha, gente, eu conheço mulheres que ganham mais do que eu com as terapias. Então percebem, porque elas amam o que elas fazem, né? Tem mulheres que fazem bolo para vender bombom e ganham muito mais que pessoas aí, de repente, num concurso público, vamos dizer assim. Por quê? Porque elas amam o que ela faz. Vocês percebem? Não se trata. E aqui a gente tá falando do ganhar, do lucrar, né? Mas não é só sobre isso. É sobre você se sentir realizada diante das suas habilidades, né? Então, esse é o gostoso da vida, né? Então, comece a ter clareza sobre isso. Eu amo o que eu faço e eu faço muito bem o que eu faço, né? Uau! Uau! E aí você vai ser um sucesso, né? Não tem como dar errado. E aí você vai fazer aquilo tudo. É claro que vai exigir de você, né, o que é necessário. Mas se você ama o que você faz, é o que te motiva a levantar de manhã, né? Uau! Uau! Eu lembro que para me fazer a transição de carreira, é, eu levantava muito animada, muito feliz, né, para ir pro posto de saúde. Porque eu sabia que era pouco tempo e eu ia fazendo umas frases, né? Eu nem tinha tantas ferramentas ainda, mas eu já ia fazendo umas frases, né? Eu ia dirigindo o meu carro e fazendo umas frases, é muito legal. A gente vai trazer uma live sobre isso. Pode ser que amanhã a gente traga para vocês, trazer o futuro para vocês. Uau, porque isso que você tá vivendo hoje é o futuro de ontem, né? Uau! Então, para o futuro de amanhã chegar, a gente precisa movimentar aqui. Então, vamos lá, vamos receber agora essa sessão aqui. Para você que está chegando agora, para você que não me conhece, eu sou Gislaine Bronchetti, eu sou facilitadora da desprogramação neurobiológica. Bem-vinda, Carla, minha querida! Chegou na hora certa. Essa técnica é uma ferramenta energética, tá? Que tem a capacidade de desprogramar os programas mentais limitantes, ou seja, questões que estamos vivendo hoje que dá a impressão que não tem saída, não temos consciência, não temos clareza de como lidar. E a desprogramação, ela remove, né, a nível celular, né, tudo que nós vivemos de alguma forma que está rodando aí, né, na nossa mente, impedindo a gente de ser mais criativo, de ter mais saúde, de ter mais leveza, de fazer acontecer uma nova realidade, né? Então é maravilhoso. Então a partir dessa sessão, você vai ter muitas ideias, muita clareza e é claro, você tem que entrar em movimento, porque acontece a desprogramação, tá? E existe uma outra programação que a gente coloca, que seria a reprogramação. Eu faço isso no consultório terapêutico. Às vezes eu faço em live, mas a maioria desses... Por isso que na minha sessão, a sessão acontece uma desprogramação e também a reprogramação mental.
né? Que é um método que eu criei. Então, é assim, você precisa entender que a partir do momento que remove, você precisa colocar, né, que seriam os novos hábitos. Só que a energia da desprogramação, ela dá essa sustentabilidade de você se manter focada. Sabe aquela coisa? Eu sei o que precisa fazer, mas eu tenho, entro na procrastinação, eu entro no medo, na preguiça, né? Uau, né? Eu tenho muita desmotivação, eu não tenho ânimo, não tenho força, eu tenho muitas indecisões. Então, ou seja, remove o programa que te mantém aprisionada, mas te coloca num espaço de sustentar. Você fica mais positiva, você descobre as suas habilidades, você passa a confiar mais em você. Então, para quem é desprogramador neurobiológico, já se auto-aplica aí, que né, no curso eu ensino como se auto-aplicar, que daí a gente vai começar aqui, você já pode se auto-aplicar para potencializar. E para você que não conhece, eu te convido a receber. Tá? Então vamos lá, vamos receber essa sessão para que o seu dia hoje seja incrível, para que você remove aí esses medos e você saia da zona de conforto, que na realidade é a zona de conforto que você precisa sair, né? Os medos é isso. Por que medo, que a gente tem medo, né? Porque a gente vai ser desconfortável um pouco. É aquela coisa, eu tenho que arriscar. Bem-vinda, Maria das Graças, minha querida, chegou na hora certa. Então eu tenho que arriscar, eu preciso arriscar, mas mas eu tenho medo. Mas e se? E se? Uau, desprograma e atualiza. Vamos lá. Então, se coloque numa posição bem confortável. Se você está dirigindo, se você está em um lugar que você não pode fechar os olhos, não tem problema. Essa ferramenta, essa técnica é tão incrível, ela é tão maravilhosa, ela é simples, rápida e muito potente. Você não precisa se concentrar. Só se permita receber e você vai ver as maravilhas. É claro que se você fechar seus olhos e focar nos processos, né, verbais que eu vou trazendo de liberação, de desprogramação, o seu corpo vai liberando, você percebe, você consegue sentir, perceber os movimentos nos órgãos, no corpo, nas células, né? Então isso que é o gostoso, o legal da desprogramação, mas não que se você não sente nada não funciona, porque é a ligação na realidade da mente e o coração, tá? Então, pela neurociência, né, já tem aí, né, estudos que comprovam que é necessário ter a ligação da mente e o coração. Então é tipo assim, eu quero, né, fazer tal coisa, eu sinto que aquilo lá é pra mim, mas aqui tá, será que vai dar certo? Que é os medos, né? Então percebe, eu quero uma coisa, mas eu vibro em outra. Então a desprogramação neurobiológica remove essas inseguranças, né, esses conflitos internos e promove o equilíbrio da mente e o coração. Então você vai passar a ter vontades, ou seja, pensar e também sentir no mesmo alinhamento, né? Ou seja, vai ter uma congruência de mente e coração para poder fazer acontecer. É claro que daí você pensou, eu sei que vai dar certo aquilo lá. Não, eu tô convicta que vai dar certo. Aí você sente, sim, eu vou entrar no movimento agora. Aí você tem que entrar em ação, que aí entra os outros programas, né? Que aí você começa a trazer, que é diante do que você acredita, diante do que você estuda, diante do que você aprende, diante do que você ouve. Então, fica presente, que de repente você faz uma sessão de desprogramação, aí passa uma semana e fala, não funcionou. Mas claro, você foi lá, desprogramou, aí você voltou para o mesmo lugar onde todo mundo tá reclamando, todo mundo tá falando mal das outras pessoas, todo mundo tá no pessimismo, na negatividade. E aí o que você faz? Você se alinha com essas pessoas. Aí não é culpa da técnica, não é culpa do profissional, nem culpa dessas pessoas que escolhem estar nesse lugar. É culpa de você colocar um novo programa, porque quando você vai lá, você se alinha com essas pessoas de forma inconsciente e você traz, isso é a programação passiva, que você pega do externo, entendeu? De forma inconsciente, você se conecta, você traz para você. E você começa a reproduzir esses resultados, olha só. Então você precisa ter clareza e consciência. Opa, peraí, o que eu quero fazer? Então eu fiz a desprogramação do medo agora. Aí você sente, eu vou dar uma revisada naquele curso que eu fiz o ano passado. Eu tô sentindo aqui, percebe? Eu tô sentindo que é pra me ler o tal livro que tá parado. Isso é pra mim, aqui ó. Do Tony Robbins. Comecei a ler e dei uma parada, né? Então, ou seja, e eu senti hoje de voltar a ler ele, sabe? Ele e um outro livro lá. Então, é isso, é desprogramar e falar, eu senti, então agora eu vou colocar em prática. Tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer. Aí você vai ver. Aí você dá um salto enorme. Aí amanhã vai ter outros conflitos? Vai ter. De novo, você desprograma, coloca em prática. Não vai ficar assim, meu amor, parado, né? E vai caindo. Aí quando vê uma pessoa lá deslanchando no maior sucesso, fala assim, uau, parabéns pra ela. Olha, ela tem muita sorte. Sorte a dela. Não é sorte a dela. Tirou a bunda da cadeira e fez acontecer. É claro que as técnicas energéticas, elas acontecem bem mais rápido, que eu sei que acontece. Eu sou experiência própria disso, né? Tô vivenciando isso, então acontece mais rápido, mais leve, mais fácil. Porém, é desafiador em muitas questões. E a gente precisa
persistir. Uau, então desprograma e atualiza o que impede a gente de persistir. Então bora lá, se conecta com você, vamos lá para nossa sessão aqui. Fecha seus olhos, se você escolhe fechar. Se você quiser pôr um fone de ouvido, porque é maravilhoso. Não pode música, tá? A desprogramação neurobiológica não pode música, porque a música ela promove um outro tipo de reprogramação, tá? Que eu faço também, a técnica da reprogramação mental com música. Mas vamos lá. Então a gente vai fazer a desprogramação neurobiológica. Baixa as barreiras, definições e conclusões. Inspira profundamente pelo nariz e solta pela boca. Inspira novamente e solta. Uau! Baixe todas as suas barreiras agora, definições e conclusões. Apenas permita trazer à tona, deixe reverberar tudo aquilo que está te incomodando aí hoje. Você está nessa live hoje? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu intuito com você? O que você espera hoje? O que você espera da sua vida? Eu me coloco nesse momento para receber junto com vocês essa energia, para que eu tenha mais clareza, mais consciência diante daquilo que é verdadeiro para mim. Então baixe suas barreiras, não precisa tentar entender, apenas siga o seu coração. Se você está aqui, não é por acaso. Tem algo muito grandioso para você, apenas confie em você. Então imagine eu aí do seu lado, com uma mão no topo da sua cabeça e com a outra mão no seu coração, para ativar a mente e o coração, ativando a glândula timo, com a energia da desprogramação neurobiológica, ativando energia, ativando energia, ativando energia. Eu ativo nesse momento a desprogramação neurobiológica na linha do tempo, do seu futuro. Desprogramando e atualizando tudo que impeça você de enxergar o seu futuro. Desprograma e atualiza em todos os lugares que você está dispersando, enfim, distraindo. Desprograma e atualiza todas as emoções, sentimentos, pensamentos que estão levando você para a distração do que realmente é verdadeiro para você, do que realmente faz sentido para você. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza todas as questões internas que você ainda não se deu conta que existem aí. Que a energia da desprogramação neurobiológica irradie por todas as suas células nesse momento, removendo tudo que leva você a olhar só para as dores, impedindo você de olhar para o seu futuro, ativando a sua glândula hipófise. Que a energia da desprogramação neurobiológica vai removendo todo o desequilíbrio dessa glândula agora, que impede de mandar todos os hormônios necessários para o seu corpo, para que você tenha clareza, consciência, uau, do que realmente faz sentido para você. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza em todos os lugares que você olha para o seu futuro, mas você volta para o lugar de estagnação, para o lugar que você sabe que tem que largar e você não larga por medo, uau, insegurança, medo de quê? E se para viver o futuro que você tanto sonha seria necessário largar o que você sabe que tem que largar? Então desprograma e atualiza em todos os lugares que você não está se sentindo merecedora do futuro que você deseja para você. Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Tudo que impeça você de se sentir merecedora do seu sonho. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Inspira profundamente e solta. Isso, só permita que a energia da desprogramação neurobiológica irradie por todo o seu corpo, removendo todas as inseguranças, todos os medos que estão impedindo você
de erguer a sua cabeça para olhar para o seu futuro. E o que é futuro para você? Desprograma e atualiza em todos os lugares que você conta para você que dessa vida não vai levar nada. Então eu vou viver do jeito que tá. Uau! Desprograma e atualiza todas as justificativas ignorantes que você comprou. Uau! Dos seus familiares que está te mantendo nessa mesma prisão. A prisão que você julga que eles estão vivendo e que você também está escolhendo se manter aí com eles. Uau! Desprograma e atualiza em todos os lugares que você não está reconhecendo que essa prisão, ela existe. E que você tá junto com eles de repente, mas que o cadeado está aberto para quem quiser sair. Desprograma e atualiza em todos os lugares que você está escolhendo ficar com os familiares por dó, pela vida que eles estão levando, e você está escolhendo o mesmo caminho. Uau! Desprograma e atualiza em todos os lugares que impeça você de perceber que quando você olha para o seu futuro e se você viver a vida dos seus sonhos, você pode sim contribuir com as pessoas que estão na jaula e que escolhem, de repente, vivenciar algo diferente. Mas desprograma e atualiza tudo que impeça você de perceber que, de repente, aquelas que estão enjauladas, elas escolhem ficar ali. Desprograma e atualiza em todos os lugares que você está gastando a sua energia, gastando o seu tempo, querendo mudar a vida dos outros, mudar a vida das pessoas, a vida do seu filho, da sua filha, e perdendo de olhar para você. Uau! Desprograma e atualiza tudo que impeça você de perceber que quando você é vazia com você, é essa energia que você passa para os filhos, é esse direcionamento de alguma forma para o seu filho que você passa. Ah, deixa para depois. Ah, deixa para amanhã. Ah, deixa. E ele também, ela também vai deixando. Então desprograme e atualize em todos os lugares que você está deixando para amanhã. Desprograme e atualiza tudo que impeça você de olhar para o amanhã e perceber que o amanhã vai chegar. Desprograme e atualiza todas as expectativas que você cria em relação ao seu futuro. Desprograma e atualiza todas as definições que você criou com o seu futuro e para com o seu futuro. Desprograma e atualiza todas as conclusões, projeções que estão impedindo você de perceber a grandiosidade que está por trás de tudo isso, em você e com você em relação ao seu sonho. Desprograma e atualiza tudo que impeça você de perceber que é você que cria a sua realidade. Desprograma e atualiza tudo que impeça você de reconhecer a vida que você está levando hoje. Que sim, de repente, talvez não está como você gostaria, mas que muitas conquistas você antes ou ontem julgava não ser capaz de viver ou de realizar. E que hoje você conseguiu. Então desprograma e atualize em todos os lugares que você não se deu conta que você é capaz de mudar a sua vida. Desprograma e atualize em todos os lugares que você está alinhando e concordando com familiares, com pessoas que não escolhem mudança. E aí você também não escolhe mudar. E você culpa as outras pessoas pela sua falta de mudança. De verdade, eles não estão nem aí pra você. E verdade que você escolhe continuar aí. Então desprograme e atualize em todos os lugares que você não se deu conta que você pode mudar a sua realidade. Desprograme e atualiza todos os medos que você cria na sua vida para paralisar você. Desprograme e atualiza tudo isso que você está criando na sua vida, porque você no fundo não quer viver o sucesso. Porque o sucesso vai te distanciar de algumas pessoas que não escolhem o sucesso, de pessoas que vão... você vai distanciar de pessoas que julgam esse sucesso que você busca. Então desprograma e atualiza em todos os lugares que você não se sente merecedora de um relacionamento saudável, de uma vida financeira saudável, uau, de prosperidade em todas as áreas da sua vida, de se sentir livre, de se sentir empoderada, de se sentir empoderado. Uau, desprograma e atualiza em todos os lugares que você está contando para você mentiras. Desprograma e atualiza todas as mentiras que você está contando para você. Uau, desprograma e atualiza em todos os lugares que impede você de olhar para você. E se
hoje você precisasse tomar uma decisão, qual é a decisão que você tomaria? O que você precisa fazer hoje, que você sabe que tem que fazer e você ainda não fez? Qual é a decisão que você precisa tomar, que mudaria totalmente a sua vida? Se eu quero chegar a viver o meu futuro, o que eu preciso fazer hoje? Qual é o movimento que eu preciso mudar, fazer, iniciar? Então desprograma e atualiza em todos os lugares que eu não estou disposta a fazer o que se requer, e desprograma e atualiza em todos os lugares que eu estou criando toda essa estagnação e dizendo que é culpa do outro, que eu não faço porque é o outro que é culpado. Desprograma e atualiza. E se eu não tivesse que se preocupar com ninguém, com o impossível, se eu não tivesse que pensar em nada, o que você escolheria hoje? Então desprograma e atualiza tudo que impeça você de escolher o hoje, o agora, aquilo que precisa ser feito. Desprograma e atualiza tudo que impeça você de escolher você. Desprograma e atualiza em todos os lugares que você está julgando você, que você está culpando você. E se você fizesse as pazes com você agora? Então desprograma e atualiza em todos os lugares que impede você de fazer as pazes com você. Como seria você ter um caso de amor com você? Quando nós vivemos um caso de amor, a gente deixa tudo, a gente só quer viver aquela situação. Então como seria você viver um caso de amor com você? Como seria você se jogar nesse relacionamento agora com você? Para que você aprenda a dizer não. Para que você aprenda a dizer sim quando for necessário. Então desprograma e atualiza em todos os lugares que você está se anulando. Para se manter no lugar de vítima. Para chamar a atenção das pessoas. Se você quer chamar a atenção, como seria chamar a atenção? Lá em cima. Como uma mulher inspiradora, como uma mulher grandiosa, como uma mulher poderosa, como uma mulher que inspira outras mulheres. Então desprograma e atualiza em todos os lugares que você está fingindo de coitadinha, que no fundo você não quer ser coitadinha. É verdade que você é coitadinha? Desprograma e atualiza em todos os lugares que você não reconhece a potência que você é. Desprograma e atualiza em todos os lugares que você não parou para elogiar você. Desprograma e atualiza em todos os lugares que você conta para você que bater no peito e dizer eu sou muito foda, isso é errado. Isso é ser melhor, querer ser melhor que as outras. Isso é ser ignorante, isso é ser egoísta. Uau, desprograma e atualiza tudo que impeça você de bater no peito e dizer eu consigo. Uau, desprograma e atualiza todos os lugares que você está se mantendo presa, aprisionada. Desprograma e atualiza. Uau, tudo que impeça você de olhar para o seu futuro e sentir merecedora. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Faça uma inspiração bem profunda. Qual é o seu sonho? Se você pudesse escolher agora, não é sobre, eu quero ser feliz. Qual é o seu sonho? É fazer uma viagem? É 10 mil reais hoje? É R$1 milhão hoje? Uau! É fazer uma cirurgia? É fazer uma transição de carreira? É montar o seu próprio negócio? É mais clientes? Qual é o seu sonho? É dar um curso? É ter um relacionamento? Qual é o seu sonho? Você precisa ter clareza de qual é o seu sonho. Eu quero ser feliz. Eu sou feliz fazendo a live com vocês. O que é verdadeiro para você? Você sabe o que é. Então desprograma e atualiza tudo que impeça você de viver o seu sonho agora. Para mim viver o meu sonho, eu preciso já ter um movimento agora. E é um movimento energético mesmo, de consciência, presença, de movimentos, ação. Lembra? Pensamentos, sentimentos e ação. Uau, e o que eu preciso fazer que eu não estou fazendo para mudar a minha vida agora? É o que eu faço agora. Não é sobre os outros, o que eles fizeram, o que eles fazem. É sobre o que eu faço agora. Mas eu não tenho apoio, não é sobre o apoio das pessoas. Ninguém vai fazer por você e para você. Se você se conecta com a sua essência, você se conecta com o divino. Você se conecta com a força maior. Você se conecta com o Todo-Poderoso. Você se conecta com Deus.
Você se conecta com o universo e ele é amor, ele é abundância, ele é prosperidade, ele é tudo e você é tudo com ele. Então desprograma e atualiza tudo que impeça você de reconhecer que ele existe dentro de você. Não é sobre, ai, Deus não me ouve, Deus não me ajuda. Uau! Você precisa saber o que você quer para que ele te dê. Desprograma e atualiza. Se você fica só nesse espaço, eu quero ser feliz. Ah, eu queria ser feliz, tá? O que é felicidade pra você? Traga algo concreto, fale pra ele, eu quero isso e aquilo, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer, mas esteja disposta a fazer. Porque eu quero isso, aí vem o que é necessário fazer e você, ai, mas agora não. Então desprograma e atualiza tudo que impeça você de movimentar pra fazer acontecer. Você vai ter clareza e consciência, mas você precisa fazer a sua parte. Então desprograma e atualiza todos os medos inconscientes que te mantêm aprisionada. Inspira profundamente e solta, que a energia da desprogramação neurobiológica continue reverberando por todo o seu corpo, por todas as suas células, removendo todos os medos e inseguranças que aprisionam você. Uau! Gratidão. Gratidão por esse momento tão lindo. Uau! Como vocês estão? Contem aqui pra mim como vocês estão. Como vocês estão se sentindo? Como foi pra vocês, né? Essas chineladas de consciência ao mesmo tempo, né? Eu recebo tudo isso porque agora eu vou me comprometer a ler meu livro. É tanta coisa que eu tenho que ler. E aí eu ficava nisso. Ai, mas é tanta coisa, tanta coisa. E aí eu ficava presa nisso e não saía nada. Uau, né? Desse programa atualiza que eu tiro a bunda da cadeira, vou lá e faço o que tem que fazer. Uau, quanto tempo de live? Deixa eu ver. Uau, já deu aí, ó, 1 hora de live. Uau, como pode melhorar? E aí, meninas, meninos, como vocês estão? Contem aqui pra mim como foi pra vocês, o que você sentiu. Não é sobre mim, tá, gente? Eu sou a ferramenta da ferramenta. O importante aqui é o que você sentiu em relação a isso. Ai, gratidão, Gislaine, você é maravilhosa. Não, não é sobre mim. Gratidão, recebo os elogios, mas é sobre você. Qual a chave que virou aí, né? Nossa, faz sentido, eu escolho. Isso mesmo, minha querida. Isso aí, eu escolho. Eu escolho. Isso aí, Larissa, eu escolho. Carla, uau, é isso aí, minha querida. Só mulheres maravilhosas, tá vendo? E eu conheço vocês, eu sei. A potência que existe aí, né? Uau! Olha só, chega, parou de perder tempo, gente. Vocês são mulheres que fazem acontecer. Olha pra vocês, olha pra vida de vocês. Olha quanta coisa vocês já não criaram, né? Ou seja, puta, eu sou maravilhosa mesmo. Eu crio, eu faço acontecer. Quando eu quero, eu vou lá e faço acontecer. Vocês são assim. Eu sei. Eu sei. Então, uau, né? Desprograma e atualiza tudo que impeça da gente limpar essa nhaca toda. De quem é essa nhaca? Percebe? Vocês vão lá na rua, pega a nhaca do vizinho e traz pra dentro de casa. Vai lá, uau. Pega da mãe, do pai, a nhaca, pega da sogra, pega do sogro, pega do irmão, pega do primo, do tio, enfim, do cachorro, do gato, do papagaio, toda essa nhaca. Simplesmente libertador, todas as sessões. Gratidão, minha querida, é isso aí. Falou tudo que tenho dó das pessoas que tenho que deixar pra trás. É isso mesmo, minha querida. Lembre-se, olha que legal isso, que foi a consciência que eu tive. Eu confesso pra vocês, é claro que eu parei num momento da minha vida que eu não saía, não ia nem pra trás nem pra frente. E eu tinha dó, né? Na realidade, eu tinha dó, porque era assim, eu queria proporcionar muitas coisas pra muitas pessoas que eu gosto, que eu amo, só que não, eles não escolhiam. E aí eu me prendia. Depois eu pude perceber, sabe? Eu tive muita clareza. Peraí. Então eu vou em busca, né, daquilo que eu desejo, que eu sonho. E aí quando eu estiver vivendo aquilo, eu ofereço para as pessoas que estão ali, que eu quero contribuir. Se elas aceitarem, ótimo. Se elas não aceitarem, tá tudo bem também. Mas eu preciso ter consciência que eu preciso ir. E para ir, eu preciso deixar para trás algumas coisas. Ontem eu vi, eu não lembro, né? Eu tava passando no Instagram e eu vi uma mensagem sobre isso. Agora eu não lembro de quem que era. Apareceu pra mim, nada é do nada, né? Apareceu por acaso, não é? Mas enfim, apareceu uma mensagem que falou sobre isso. Pra gente viver algo grandioso, ou enfim, viver algo diferente, eu preciso abrir mão daquilo que não funciona mais. Não tem como eu ir pra um outro lugar se eu não abrir mão. É como aqui a xícara, né? Se a xícara tá vazia, ok, eu quero café, eu vou pôr café. Pode ser a xícara mesmo. Aí eu quero beber água, não tem como eu colocar água dentro. Mesmo que eu já tomei todo o café.
tem gosto de café, percebe? Tá suja. Eu preciso lavar. Eu posso até usar a mesma, mas eu preciso daí lavar para pegar água, ou seja, eu preciso fazer um movimento para pegar outra coisa. Então, ou seja, eu tenho que deixar aquilo que não funciona mais, né? Tem coisa que não, você entendeu? Tem coisa que não, eu preciso encerrar ciclos, é isso, eu preciso abrir mão de algumas coisas que não funcionam mais, né? Vai doer? Vai doer. Eu não vou dizer pra vocês que é lindo, maravilhoso, mas depois você vai perceber que foi a melhor escolha que você fez. Porque aí o que que acontece? Depois você tá mais madura, mais consciente, presente, você vai poder ajudar essas pessoas. Você vai voltar lá e vai sim ajudar naquilo que elas estão precisando, que muitas vezes é dinheiro. E nós estamos presos por falta de afeto, de carinho, né, de direcionamento, e o que elas querem às vezes é dinheiro. Porque você tem técnicas, ferramentas, né, uma palavra, um ponto de vista que você pode contribuir, mas elas não querem isso. Porque elas definiram e concluíram que é dinheiro que elas precisam. Então, então se o que eu quero vai me gerar dinheiro, então eu vou lá, vou fazer acontecer, vou deixar ali, é só por um pouco. Logo eu volto. E aí você faz o que tem de fazer e você oferece aquilo que elas estão buscando, percebe? Porque muitas vezes a gente quer entregar o que a gente acha que elas querem, mas no fundo não é isso. Então, quando você tem consciência sobre isso, a sua vida, ó, flui. Então é isso, meninas. Gratidão, meninas e meninos. Foi linda a nossa live de hoje, né? Comecei sem saber o que que eu ia dizer, o que que eu ia falar, enfim. Amanhã estamos de novo, tá? 9h09 é o horário que pretendo, mas sempre atrasa um pouco. Esse programa atualiza, né? Que impede de eu começar no horário. Mas eu sempre sigo o meu coração. Eu ia fazer aqui, de repente eu falei, acho que eu vou fazer lá fora. Aí mudei lá fora, não deu certo, voltei pra dentro de novo, né? Uau, como pode melhorar. Mas amanhã estarei aqui de manhã de novo, tá? Então vocês voltem amanhã pra gente fazer mais sessão, tá? Pra ir liberando, porque vocês vão ver. São 9 dias, tá? Eu até vou marcar nas lives lá, live 1, 2, 3, 9 dias. Eu senti no coração de fazer 9 dias, não sei porquê, veio às 9 horas, né? 9 9, né? Alguma coisa assim. Mas enfim, vamos fazer e vamos ver qual presente tem aí, né? Qual a contribuição tem pra nós aqui, né? Eu sei que pra mim vai ter algo muito grandioso, já tá acontecendo e pra vocês também, né? Então, bora lá, né? Pra todos nós. Então, um grande beijo no coração de vocês, gratidão, viu? Gratidão e até amanhã.